Efésios capítulo 2, versículo 10. Não precisa abrir, mas nesse texto diz o seguinte: pois somos feitura dele. Amém? Somos feitura de quem? Do Senhor. Amém? Criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Eu gosto dessa palavra feitura. Feitura de Deus. Essa palavra vem de uma palavra grega, poema, que significa obra-prima. Amém? Como uma obra de arte. A obra-prima faz referência à melhor obra do autor, do compositor, do artista. É aquela obra primária de excelência, que introduz ele numa qualidade de mestre. Amém? Se torna mestre porque realizou uma obra primária, uma obra-prima. E essa obra-prima, que também significa obra mestra, a palavra está dizendo que sou eu e você, que nós somos a obra-prima de Deus. Amém? Nós somos a criação mais sublime de toda a criação feita por Deus. Isso significa, queridos, que tudo aquilo que Deus te deu é para você de fato exercer domínio. Tudo que Deus entregou nas tuas mãos, inclusive a vida que Ele tem te dado, é para que você exerça domínio sobre essa vida. Amém? E hoje eu quero falar com vocês sobre uma escola chamada vida. Diga isto comigo: uma escola chamada vida. Em João capítulo 10, versículo 10, agora sim eu convido você a abrir esta palavra, você que está em casa nos acompanhando. João capítulo 10, versículo de número 10, a palavra do Senhor declara, Jesus falando: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Diga comigo: vida em abundância. Está fraco, diga mais forte: vida em abundância. É interessante porque, se falando de vida, eu já ouvi algumas metáforas relacionadas à vida, e é bem possível que você já tenha ouvido muitas metáforas relacionadas à vida. Como por exemplo, a vida é um jogo e você deve usar as melhores cartas para que você possa vencer. Alguém já ouviu isso? Há uma outra metáfora que nós temos ouvido falar a respeito da vida, que ela é como uma viagem. Por isso nós precisamos com muito cuidado escolher as pessoas que vão nos acompanhar nessa viagem. Também, como metáfora da vida, já foi dito que é como se fosse uma embarcação, que você vai navegando no mar da vida. Por ora você encontra águas calmas, céus claros, abertos, e em outros momentos você enfrenta algumas tempestades, ventos, amém, e agitações. Você já deve ter ouvido falar que a vida é como se fosse uma montanha russa, cheia de altos, cheia de baixos. Alguém já disse que a vida também é como um trem, e que nós precisamos manter a nossa vida no trilho certo, amém? Para não descarrilhar. Achei muito engraçado quando alguém usou essa metáfora relacionada à vida, dizendo que é como uma máquina de lavar. A vida te joga de um lado para o outro, amém? Te põe para baixo, para cima, te espreme, te aperta, né? Te centrifuga, mas no final você acaba saindo mais limpo, mais claro, mais resplandecente do que nunca, amém? E é interessante porque também na palavra de Deus nós temos algumas metáforas relacionadas à vida cristã, à vida com Deus. Nas cartas do apóstolo Paulo, por exemplo, ele menciona algumas metáforas falando sobre a vida cristã. Ele compara a vida cristã como uma batalha, amém? Em outros momentos ele compara a vida cristã, né, em metáfora, é claro, ele compara como uma corrida,
uma maratona. Mas há uma em especial que eu gosto muito, que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui nessa noite, que está em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 15. Você vai perceber aqui que Paulo está falando sobre a vida cristã, e ele faz uma metáfora aqui. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Qual o tema da mensagem? Uma escola chamada vida. Amém? 1 Coríntios capítulo 4, versículo 15. Se você já está aí, diga amém. Isso, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 15. Porque ainda que tivesseis milhares de preceptores, algumas versões utilizam a palavra aios, amém? Instrutores, tutores. Esse é o significado básico dessa palavra. Então Paulo está dizendo, porque ainda que tivesses milhares de instrutores, de preceptores em Cristo, não tereis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Amém? Então, Paulo está fazendo uma analogia muito bonita aqui em relação à vida cristã. E a Bíblia diz que nessa escola da vida, Deus designou sobre cada um de nós muitos instrutores. Isso significa que nós não estamos sozinhos, mas que Deus preparou durante toda a nossa vida, segundo a palavra de Paulo aqui, milhares de preceptores, milhares de instrutores. Isso significa que nós vamos passar durante a vida, amém? E vamos ter debaixo de Deus, designado por Deus, situações, pessoas, acontecimentos que vão ser como esses preceptores, vão ser como esses instrutores para nos dar sabedoria, para nos dar direcionamento, para nos dar experiência, para que nós possamos viver e de acordo com aquilo que Jesus deseja, viver plenamente, viver abundantemente. Então nesta vida que Deus tem para nós, é isto que Paulo está dizendo, nessa vida abundante que Jesus tem para cada um de nós, Deus tem preparado ao longo da nossa vida, ao longo da nossa existência, preceptores. Essa palavra preceptores aqui vem da palavra grega paidagogos, da onde nós temos a palavra pedagogia. Amém? É uma palavra que se relaciona ao aprendizado, ao conhecimento. Quando falamos aqui de pedagogia, estamos falando de disciplinas. Amém? Porém, a palavra paidagogos significa alguém que é confiável e que lhe foi designado a responsabilidade de trazer formação intelectual, maturidade intelectual na vida de uma pessoa. Então, paidagogos, basicamente, essa palavra grega significa alguém de extrema confiança de um pai, de uma família, que é designado para instruir o filho desta família, o filho desse pai, e instruir de uma maneira intelectual, mas também, se nós formos colocar dentro do contexto da sociedade grega e romana, onde Paulo extrai essa palavra paidagogos aqui, pessoas que estão designadas por um pai, por uma família, que são parte, na verdade, de uma família da alta classe, uma família da realeza. Então o pai designa um paidagogo para os seus filhos, para que estes paidagogos tenham a responsabilidade de trazer toda a instrução e formação que o filho desta família, desta nobreza, dessa realeza possa alcançar. E é tão tremendo isso, porque naqueles dias a criança não podia sair de casa sem a companhia, sem a supervisão desse paidagogos, desse instrutor. A criança era proibida sair de casa, amém? Se não fosse na supervisão, na companhia desse paidagogos, desse preceptor ou desse instrutor aqui. Então, entre os gregos e romanos, essa palavra foi aplicada justamente para essa pessoa que recebia essa nobre missão. Portanto, era uma pessoa de alta confiança e altamente capacitada, amém? Queria instruir a criança
tanto na sua formação intelectual, como também na formação moral, no seu caráter, preparando esta criança para uma vida adulta. Então, quando chegasse o tempo, o pai faria uma avaliação, e então, uma vez que ele identificou que o seu filho alcançou, né, essa formação, essa maturidade intelectual e moral, então o pai o liberava para que ele pudesse assumir com responsabilidade os negócios da família e dar continuidade a todo o projeto, amém? Normalmente era uma criança que estava associada a uma família muito rica, a uma família de classe alta, ou, como eu disse, alguém da própria realeza. E o que isto significa para cada um de nós, nessa palavra que Paulo está utilizando aqui? Ele está dizendo que eu e você, amém, em Cristo Jesus, temos muitos paidagogos, que Deus tem designado muitos paidagogos para mim e para você, instrutores para a nossa formação, para que a gente possa alcançar o propósito original de Deus para a nossa vida. Por quê? Porque nós somos parte da realeza. Nós não somos alguém apenas que somos parte de uma alta classe. Eu e você somos parte de uma família real. A palavra de Deus declara que nós somos reis e sacerdotes no nosso Senhor. Por isso, Deus não nos deixa sem instrutores da nossa vida. Digam glória a Deus. Você pertence a uma família real, e por isso Deus designa sobre a tua vida paidagogos, instrutores. E é muito importante nós entendermos esse conceito que Deus utiliza nas nossas vidas, pois até mesmo nos dias de Jesus nós vamos observar isso. Se você puder abrir comigo a sua Bíblia em João capítulo 3, nós vamos ver esse contexto aqui, ou esse conceito, melhor dizendo, sobre essas instruções, essa formação. Quando Nicodemos, ele vem à noite ao encontro de Jesus, amém? João capítulo 3, nós sabemos, segundo esse texto, que Nicodemos era mestre em Israel, amém? Alguém que pertencia à alta classe, um dos maiorais de Israel, e ele tinha a responsabilidade de trazer um ensinamento para a nação de Israel. Portanto, era alguém que ocupava uma posição ilustre, uma posição privilegiada, de grande confiabilidade e de grande responsabilidade, considerado um mestre entre os judeus, um mestre entre os israelitas. E o que nos chama a atenção nesse encontro desse mestre é a maneira como ele se direciona a Jesus, é a maneira como ele aborda Jesus. A Bíblia diz que ele vai de noite, talvez eu creia porque ele não queria muita exposição, talvez ele, por causa da sua posição, não queria ser reconhecido ao lado de Jesus, e procura Jesus em uma noite. E quando ele aborda Jesus, ele chama Jesus de Rabi, ou seja, mestre dos mestres, senhor dos mestres, amém? Alguém que é considerado, alguém que tem o status, alguém que tem a posição de ser um mestre, um paidagogos da nação de Israel, vem ao Senhor Jesus, não chama ele de Senhor, não chama ele de apóstolo, não chama ele de profeta, mas chama ele de mestre, Rabi. E quando ele usa essa expressão hebraica, ele está destacando aqui que o Senhor Jesus é o mestre dos mestres, é o mestre maior. Então esse mestre, esse homem que era dotado de muito conhecimento, ele vem a Jesus, e ele vem no caráter de um aprendiz, amém? Não de alguém que sabe, não de alguém que já conhece, mas de alguém que está disposto a aprender ainda, alguém que está disposto ainda a conhecer coisas, porque ele sabe que Jesus tem um conhecimento diferenciado, Jesus tem uma sabedoria diferenciada, Jesus tem uma instrução que mesmo Nicodemos, que era um homem muito bem preparado, ainda não tinha acesso. Por isso é que ele diz: Senhor, eu sei que tu és enviado de Deus, porque ninguém pode falar, ninguém pode fazer as coisas que o Senhor fala e faz, se não for alguém enviado por Deus. Eu te reconheço como alguém enviado por Deus. Então basicamente o que Nicodemos está dizendo aqui é: eu quero ser o seu aprendiz, eu quero aprender de ti, eu quero conhecer, aleluia, o que está na tua mente, o que está no teu coração, porque eu sei que tu és
és Rabi enviado por Deus para a minha vida. Aleluias. E o que me admira é justamente isso: este homem que já havia alcançado um grande conhecimento na sua vida, um grande status, uma grande posição, vem até Jesus agora na qualidade de um discípulo, de um aprendiz. Digam glória a Deus. Leia comigo, versículo 1, diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Amém? Agora preste atenção no próximo versículo. A isto respondeu Jesus: em verdade vos digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Amém? Veja que Nicodemos não faz nenhuma pergunta a Jesus. Nicodemos vem a Jesus com uma afirmação, e nessa afirmação ele declara: eu estou aqui na qualidade de um aprendiz. Ele não vem para questionar Jesus, ele não vem para debater ideias com Jesus, mas ele vem para aprender de Jesus. E é justamente aí que nós temos a palavra disciplina, amém? É daí que nós temos a palavra discípulo, porque um discípulo é alguém que está sob a disciplina de uma pessoa que se coloca aí como um instrutor, ou como um preceptor, ou um paidagogos. Então, basicamente, Nicodemos chega para Jesus e faz essa afirmação: tu és mestre, enviado de Deus. E Jesus então coloca algo que mexe com o coração de Nicodemos, que confronta as suas ideias, que confronta o seu nível de conhecimento. Amém? Parece algo ilógico a princípio, quando Jesus disse: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então veja o que diz o texto seguinte. Aleluias. Perguntou-lhe Nicodemos. Olha para mim, queridos. O que Jesus fala a Nicodemos provoca no coração de Nicodemos o desejo de fazer uma pergunta. Amém? De perguntar algo. E é interessante porque existe um modelo socrático dentro da educação que até é utilizado nos dias de hoje. Até os dias de hoje ainda é utilizado, porque Sócrates ele tinha essa ideia de, um filósofo grego que viveu muitos anos antes de Cristo, e desenvolveu nessa teoria, ou esse modelo de educação, que o conhecimento não deveria ser simplesmente passado com base em informação, mas que o conhecimento precisaria ser desenvolvido. E é característico desse modelo socrático de ensino é o questionar, o fazer perguntas, para desenvolver nas pessoas um espírito crítico, no bom sentido da palavra. Então, basicamente, Jesus está fazendo uso aqui, amém? O nosso rabi, o nosso mestre dos mestres, ele está fazendo uso de uma estrutura, amém? Para não só trazer informação, mas para provocar o desenvolvimento do conhecimento na vida de Nicodemos. E ele faz trazendo uma afirmação, e diante disso provoca em Nicodemos o desejo de fazer uma pergunta. Amém? De fazer uma pergunta. E a gente sabe que as questões não são as respostas, que a verdadeira questão da vida são as perguntas, porque quando nós fazemos as perguntas certas, então a nossa vida ganha uma dinâmica extraordinária. Alguém já disse que não são as respostas que movimentam o mundo, mas sim são as perguntas que movimentam o mundo. Então Jesus é capaz de fazer uma declaração aqui que desperta em Nicodemos, que provoca no coração
coração de Nicodemos o fazer uma pergunta certa, uma pergunta cuja resposta vai trazer uma mudança significativa para a sua vida, uma mudança totalmente especial. E eu quero que você entenda que Deus vai usar preceptores, Deus vai usar instrutores da tua vida para levar você a um ponto de pergunta, amém? E quando você estiver pronto para fazer a pergunta certa, tua vida nunca mais será a mesma, tua vida nunca mais vai fluir do mesmo jeito, da mesma forma, da mesma maneira. Por quê? Porque o que move são as perguntas certas, e Jesus tem essa habilidade, Jesus tem essa capacidade de provocar em nós essa construção, esse desenvolvimento do conhecimento da vida, quando Ele diz: você precisa nascer de novo. Mas Senhor, disse Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Amém? Nunca podemos chegar a uma condição na nossa vida, queridos, a ter uma atitude, uma postura no nosso coração de que já sabemos, já sei, já aprendi, já conheço. Talvez eu esteja falando aqui com muitas pessoas que acabaram abandonando os seus estudos, que talvez não concluíram os seus estudos e parou no meio do caminho, ou no ensino fundamental, agora mudou, né? Na minha época não era chamado dessa forma, ensino fundamental, depois tem o ensino, abaixa só um pouquinho, filho, que eu não estou ouvindo. O fundamental, depois do fundamental, o ensino médio, depois tem o ensino avançado, o ensino superior, essas coisas todas. De repente você parou no meio do caminho e não terminou os teus estudos. Mas não é sobre isso que eu quero falar. É que infelizmente muitas pessoas adotaram esse tipo de atitude na vida, pararam de aprender. Eu não estou falando da nossa escola onde nós aprendemos o ABCD, mas eu estou falando dessa escola da vida, e sobretudo aqui, dessa vida que o Senhor Jesus tem para nós. Então, o que a palavra está nos ensinando, que nós devemos estar sempre atentos para aprender as lições que Deus quer nos ensinar na vida, em função justamente daquilo que Paulo está dizendo. Deus vai prover para mim e para você milhares de preceptores que vão trazer um ensino, que vão trazer a instrução que eu e você precisamos para viver a vida plenamente em Cristo Jesus. Amém? Viver a vida segundo o propósito de Deus. Então, devemos nos posicionar sempre como um aprendiz, alguém como Nicodemos, que chega para Jesus e diz assim: tu és mestre, e eu estou aqui como um aprendiz, eu estou aqui para aprender. Muitos, infelizmente, por abandonarem esse aprendizado da vida, acabam entrando no piloto automático, e vão vivendo a vida, e vão fazendo as coisas, e muitas vezes não para identificar esses preceptores, esses instrutores que Deus está enviando para trazer lições, para trazer experiências, para provocar em nós o desenvolvimento do conhecimento que nós precisamos para viver de uma maneira plena. É muito importante. Se nós não conseguimos identificar os nossos instrutores, é possível que nós não iremos prestar atenção nas lições. E agora mesmo nós estamos vivendo uma temporada, uma estação nas nossas vidas, onde Deus está querendo nos ensinar algumas coisas, amém? Eu quero dizer para você que esse tempo que nós estamos vivendo é como alguém que foi enviado por Deus para ser um instrutor na nossa vida, para que a gente possa aprender algumas coisas e avançarmos para o próximo nível de vida que Deus tem para nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Porém, às vezes nós não nos chegamos e não abordamos as coisas da vida com esse coração de aprendiz, como nós aprendemos aqui através de Nicodemos. Mais uma vez, abra sua Bíblia nessa noite em Gálatas capítulo 4, por favor. Agora em Gálatas capítulo 4. Digam glória a Deus. Estão comigo?
Gálatas capítulo 4, versículo 1 em diante, diz Paulo: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, tem tudo a ver com isso que eu estou falando aqui, amém? Uma criança em nada difere de escravo, posto que é ele Senhor de tudo. Está falando de uma criança, de um menino que tem uma herança preciosa, amém? De uma criança que está inserida em uma família, e essa família tem uma herança preciosa, mas na condição de menino ainda não formado, ainda que ele seja dono de tudo, ainda que ele seja senhor de tudo, ainda que ele foi, amém, ele nasceu com o direito de exercer domínio sobre tudo aquilo que é da sua família, ele não difere em nada do escravo, do trabalhador, do servo. Por quê? Porque lhe falta ainda a devida preparação, lhe falta ainda a devida instrução para que ele possa assumir essa posição e administrar os recursos da sua casa, da sua família, da herança que esta família traz para ele. Então Paulo está dizendo: olha, este menino, ele não difere em nada de escravo, ainda que seja herdeiro, mas ele é menor, e posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores. Olha o que diz aí o texto: ele vai estar debaixo de tutores e curadores. Fala comigo: tutores e curadores. Tem a ver com essa estrutura aqui que eu estou compartilhando com vocês, tem a ver com esse conceito aqui de paidagogos, de alguém que é designado pelo pai ou pela família para instruir o menino, para instruir a criança, preparar a criança até que ele chegue a uma condição de maturidade, de formação, e esteja pronto, preparado. Então Paulo está dizendo: olha, mas ele vai ficar sobre tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo pai. Deus tem estabelecido, como pai, ele tem estabelecido tempos para a nossa vida, ele tem estabelecido coisas para a nossa vida que são parte do seu propósito e do seu desígnio, mas ele não vai nos liberar estas coisas, ou ele não vai nos liberar para estas coisas, sem que primeiro ele envie tutores e curadores às nossas vidas, para nos dar a devida instrução e a formação que nós precisamos, para poder sermos liberados na herança que Deus tem para nossas vidas. Eu quero te dizer, você tem uma herança preciosa em Deus, você tem uma herança preciosa em Deus, porém Deus predeterminou alguns tempos para a tua vida, e até que esse tempo se manifeste, Deus vai enviar instrutores, Deus vai colocar você em situações que serão preceptores ou curadores da sua vida, para que você ganhe o entendimento, para que você alcance o conhecimento, para que você desenvolva a experiência, para que você refine o seu caráter, para que você alcance um estado moral na sua vida, aonde Deus possa liberar você plenamente para tudo que Ele tem. Por isso é muito importante nós entendermos essa palavra aqui nessa noite, porque o que eu vou dizer para você aqui pode e vai mudar a sua vida nesses próximos dias, nesses próximos meses, nos próximos anos, em nome do Senhor Jesus. Eu não sei se você pode acreditar no que eu estou te falando, mas o que eu vou entregar a você da parte de Deus aqui nessa noite pode fazer toda a diferença para os próximos dias, meses e anos da sua vida, em nome de Jesus. Então está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Aleluia. Levanta a tua mão, se você está em sua casa, diga: eu sou filho de Deus, e como filho de Deus, eu sou herdeiro de Deus. Amém. E Deus então vai designar tutores e curadores para a sua vida, paidagogos. E é de suma importância que nós possamos identificar esses paidagogos, esses instrutores que Deus envia
na nossa vida. Basicamente, quando Paulo usa a expressão tutores aqui, ele está falando sobre aqueles que são designados com a responsabilidade de trazer o desenvolvimento intelectual na vida de uma criança. Amém? A competência, o conhecimento. Porém, quando Paulo fala dos curadores, são aqueles que têm a responsabilidade pelo desenvolvimento moral, pelo caráter do menino. Então há dois aspectos importantes que nós devemos considerar aqui: aqueles que são enviados por Deus como instrutores, que vão trabalhar no nosso processo de desenvolvimento intelectual, amém? Para a gente alcançar conhecimento, experiência, competência, habilidade. Mas ao mesmo tempo, Deus também vai enviar aqueles que vão refinar o nosso caráter, que vão aperfeiçoar a nossa ética e a nossa moral, para que a gente possa administrar os assuntos da vida que Deus tem para nós. Digam glória a Deus. Então é isso que Deus está preparando para cada um de nós. Então basicamente Deus tem um currículo para nós. E de repente há algumas disciplinas diferentes no meu currículo e do teu currículo, mas todas as disciplinas do currículo de Deus apontam só para uma coisa: é para nos preparar e nos qualificar para que eu e você possamos viver essa vida abundante, para que eu e você possamos aprender na escola desta vida a vivermos dignamente, a vivermos plenamente, a vivermos em abundância. Amém? Quando você olha para a sua vida agora, você se encontra onde Deus realmente quer você? Eu pergunto para você nessa noite: quando você olha para a sua vida, você está aonde Deus quer que você esteja? Você alcançou aquilo que Deus já colocou no teu coração? Quando você olha para os teus sonhos, você está vivendo os teus sonhos agora? Ou eles ainda são simplesmente uma sombra no teu coração? Você sabe que você está vivendo a missão de Deus para a sua vida agora? Quando eu pergunto para você: ei, você está vivendo o propósito de Deus agora na sua vida? São perguntas importantes. Você tem uma declaração de missão? Você tem entendimento da visão de Deus para a tua vida? Você pode se certificar hoje com alegria, dizendo: eu estou vivendo o propósito de Deus para a minha vida, eu estou exatamente aonde eu deveria estar. Aleluia. Quando você acorda pela manhã e você olha para o teu cônjuge, você está vivendo do lado da pessoa que você sonhou um dia viver? Quando você olha para a tua estrutura financeira, econômica, você está onde gostaria de estar? Eu não sei se você ouviu o que eu te disse nessa noite, mas no começo da mensagem eu falei que eu e você somos feitura de Deus. Lembra disso? Somos obra-prima do Senhor, e tudo que Deus nos dá é para que nós possamos exercer pleno domínio. Eu quero perguntar: você está dominando de fato a tua vida no Senhor? Por isso, Deus envia os instrutores, e se nós não identificarmos e não reconhecermos, nós não iremos aprender as lições. E quando nós não aprendemos as lições, nós repetimos de ano. Entramos em ciclos viciosos, em situações recorrentes da nossa vida, e não conseguimos avançar para o próximo nível, porque estamos desconhecendo os instrutores e portanto não acessamos a lição necessária, que vai trazer a formação que eu e você precisamos para avançar para o próximo nível na vida que Deus tem para nós. Se Paulo está dizendo que muitos instrutores serão enviados por Deus, a minha vida e a sua vida, é porque Deus quer nos levar a níveis maiores, Deus quer nos promover. E eu não sei se você entende o que eu estou te dizendo nessa palavra, mas eu vejo agora um tempo oportuno para que de fato a igreja do Senhor seja promovida. Eu estou vendo um tempo oportuno de Deus vindo sobre o povo do Senhor, vindo sobre a igreja do Senhor, para promover. Aqueles que estavam embaixo vão alcançar os lugares altos, aqueles
aqueles que estavam por baixo vão alcançar o topo. Aleluia! Esse é o tempo que Deus vai maximizar o teu potencial, para que você entre num currículo, num sistema de aprendizado divino acelerado, para que você avance nas coisas que Deus tem para a tua vida, em nome de Jesus. Se você puder levantar as tuas mãos e mostrar para o Senhor que você quer isso, diga aleluia, diga glória a Deus. Aleluia. Você está entrando num programa de aprendizado acelerado, não dos homens, mas divino. Amém? Não da terra, mas celestial. Aleluias, aleluias. As coisas que estão acontecendo agora, e muitos de vocês estão se sentindo pressionados nesse tempo. Escute o que eu estou te falando, e eu falo pelo Espírito de Deus agora. Alguns que estão sentindo uma pressão enorme, alguns que estão trazendo no seu coração um certo tipo de frustração, e eu quero te dizer, essa pressão não é do diabo, essa frustração não é tua inimiga, pelo contrário, é Deus pressionando a tua vida, para que você possa sair da onde você está e alcançar o próximo nível que Deus tem para você, em nome de Jesus. Esta é uma santa frustração, aleluia. Essa é uma poderosa pressão, porque Deus quer instigar o seu povo, Deus quer impulsionar o seu povo a novos níveis desse tempo, em nome de Jesus. E Deus está provendo o que nós precisamos, as instruções que nós precisamos, porém precisamos identificar, precisamos reconhecer, em nome de Jesus. Por favor, mais uma vez, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 6, versículo 1 em diante. A palavra do Senhor declara: tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra. Deixa eu te dizer, o primeiro instrutor que Deus envia para a tua vida está aqui nessa palavra. O primeiro preceptor que Deus envia para nós. Fala comigo, Deus tem muitos preceptores, muitos instrutores para a minha vida. Vou falar de um só aqui nessa noite. Amém? De um só nessa noite. Tendo Jesus partido dali, estou lendo Marcos 6, versículos 1 e 2, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar nas sinagogas, e muitos ouvindo-o se maravilharam, dizendo: de onde vem a estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? O primeiro instrutor que Deus nos envia, podemos identificar na palavra de Deus como sabedoria. Sabedoria. Em Salmo 105, versículos 17 em diante, se referindo a José e ao propósito de Deus na vida de José, diz assim no versículo 17 do Salmo 105: adiante dele enviou um homem, José, vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros, até cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. Diz o texto: o rei mandou soltá-lo, Faraó, lembram disso? O potentado dos povos o pôs em liberdade, constituiu o senhor de sua casa e mordomo de tudo que possuía, governante, para a seu talento sujeitar os príncipes e aos seus anciãos ensinar sabedoria. Sabedoria. Queridos, Deus não só deu a José a habilidade de interpretar sonhos, mas Deus dotou José com uma sabedoria tão extraordinária, que ele não somente mudou a economia de uma nação emergente, mas ele também ensinou ciências políticas e sociais para os parlamentares do Egito, segundo esta palavra.
Ele não só instruiu a nação do Egito a prosperar em meio à crise, amém? E se tornar uma potência mundial econômica, como também a Bíblia está dizendo, que Deus deu tamanha sabedoria para José, que ele ensinava aos príncipes e ele ensinava aos governantes do Egito, aos parlamentares, aos anciãos, aqueles que estavam posicionados em linhas de governo dentro da nação do Egito. Então não é só falar sobre José, que tinha uma bênção tão especial, que tudo que ele tocava prosperava, que tudo que ele botava as mãos a coisa dava certo, e por isso Deus o colocou ali como governador de todo o Egito, abaixo apenas de Faraó. Mais do que isso, Deus deu sabedoria para José, de tal forma, de tal maneira, que ele instruiu os nobres e os príncipes do Egito. Amém? Fala do quê? Da sabedoria que Deus dá ao homem. Fala da sabedoria que Deus deu a José. E em Provérbios capítulo 4 versículo 7, o texto diz assim, ó: o princípio da sabedoria é: adquira a sabedoria. Sabe por que eu estou falando isso nessa noite? Porque Deus vai enviar sabedoria ao seu povo. Deus está pronto a derramar sabedoria sobre o seu povo. Veja, se você desejar, se você quiser, você pode buscar de Deus nesses dias uma sabedoria do alto, uma sabedoria especial, e a sabedoria de Deus vai encher a tua vida, vai tocar a sua vida. Deixa eu te dizer, Deus não só vai derramar do Espírito dele, mas vai derramar sabedoria sobre o seu povo, para que o seu povo seja colocado em lugares altos, para que o seu povo seja colocado de fato como cabeça, e não mais como cauda, em nome de Jesus. Sabe o que eu estou te dizendo? Que você vai ser o melhor na tua área, você vai ser o melhor na tua profissão, você vai ser o melhor na área de influência que Deus tem colocado na tua vida, em nome de Jesus. Porque vem sabedoria do alto, para que você tenha estratégias, para que você tenha ideias, para que você tenha planos, para que você tenha conhecimento, para que você tenha experiência, que vai levar você ao topo, em nome de Jesus. As próximas soluções que virão ao mundo, virão daqueles que são levantados debaixo da sabedoria do Senhor. Deus vai posicionar a igreja, Deus vai posicionar os seus filhos em lugares estratégicos, por causa da sabedoria que Deus vai derramar, por causa da sabedoria que o Senhor vai derramar. Não saia mais da sua casa sem sabedoria, amém? Porque Deus está dizendo aqui para mim, para você nesse texto: eu já enviei milhares de instrutores na sua vida, e um desses instrutores nós estamos identificando aqui nessa noite. Qual é? A sabedoria do alto, a sabedoria divina. Você não precisa fazer negócios sem sabedoria, você não precisa entrar em relacionamento sem sabedoria, você não precisa ir a lugares sem essa sabedoria. Assim como um menino não saía de casa sem a companhia de um pedagogo, você não vai sair mais da sua casa sem a companhia da sabedoria de Deus na tua vida. Nunca mais você vai entrar num negócio sem sabedoria de Deus, nunca mais você vai estar num relacionamento sem sabedoria de Deus, nunca mais você vai fazer nada sem a sabedoria de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sabedoria é o divisor de águas para nós, e esse é o tempo de nós acessarmos a sabedoria de Deus, a sabedoria do alto. Povo de Deus, eu não sei se você está me ouvindo, não sei se a minha voz está chegando até o teu coração nesse momento, mas deixe o Espírito de Deus falar na sua vida, em nome de Jesus. Deus quer colocar os seus filhos em posições estratégicas, em lugares de influência. Por isso você se prepare, pois sabedoria do alto virá para a tua vida, ou o Espírito se derramará na tua vida para te elevar a novos níveis de autoridade, de influência, em nome do Senhor Jesus. Eu estou falando com os grandes médicos, eu estou falando com os grandes advogados, eu estou falando com, quem sabe, os grandes políticos que essa nação está precisando. Oh Deus, homens e mulheres debaixo da sabedoria do alto, da sabedoria de Deus, que vão entrar nos lugares e ensinar como Jesus, oh aleluia, ou como José. Oh, bendito seja o nome do Senhor.
Glória a Deus. Hoje o meu som está do mesmo jeito, sabe? O retorno aqui está rajando mais do que tudo. Êxodo capítulo 31, por favor. Êxodo 31, se eu ponho um pouquinho mais de voz aqui. Raja demais o meu microfone. Estava tão bom domingo passado o som. Êxodo capítulo 31, versículos 1 a 5. Já estou terminando, para nós cearmos, amém? Êxodo 31. Olha o que diz essa palavra. Disse mais o Senhor a Moisés: eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, de inteligência, de conhecimento, em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira e para toda sorte de lavores. Digam glória a Deus. Fala comigo. Bezalel foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com sabedoria. Deus não quer só derramar o seu Espírito sobre nós, mas Deus também quer derramar sabedoria. Agora eu quero que você entenda algo poderoso aqui. E por favor, não se trata de religião. Esse texto não tem nada a ver com religião. E o que eu estou falando com vocês aqui nessa noite não tem nada a ver com religião, mas tem a ver com reino. Obrigado pelo teu amém. Tem a ver com governo, tem a ver com domínio. Veja, Bezalel não era da parte dos levitas, porém Deus o levantou e lhe deu sabedoria, habilidade. E essa sabedoria não estava simplesmente ligada à carpintaria, ou arquitetura, ou alguém que faz projetos, desenhos, alguém que sabe trabalhar com madeiras, com pedras, com objetos preciosos e dar a forma devida. Mas sobretudo eu quero que você entenda que Bezalel era alguém da tribo de Judá. E sabemos que Judá tem a ver com louvor, com adoração. Mas não só com louvor, com adoração, porque Judá também tem a ver com governo, tem a ver com domínio, tem a ver com reino. É de Judá que vem o cetro, é de Judá que vem o governo. Portanto, Bezalel era da tribo de Judá. Isso não tem a ver, amados, com religião. Isso aqui tem tudo a ver com reino. Porque o que ele iria fazer simplesmente não se tratava do aspecto sagrado ou religioso da coisa. Deus está falando de coisas concretas aqui. Deus está falando de coisas físicas aqui. Deus está falando de coisas materiais aqui. Deus está falando de coisas que podem ser tocadas, vistas, amém? Está falando de uma habilidade profissional, está falando de uma competência profissional, mas toda essa competência, toda essa habilidade estaria acontecendo debaixo dessa sabedoria derramada por Deus. Quer dizer que ele se destacaria naquilo que ele iria fazer. Ninguém faria como ele, amém? Eu quero te dizer, se você for tocado pela sabedoria de Deus, você vai fazer as coisas de um jeito que ninguém mais vai fazer. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe, é o que eu disse, você vai ser o melhor na tua área, você vai ser o melhor na tua profissão, você vai ser o melhor na tua esfera de influência, de ação, em nome de Jesus Cristo. Comece a buscar sabedoria. Não importa se você está aqui dentro da casa de oração trabalhando no que nós chamamos de sagrado, ou se você está servindo ao Senhor em algum lugar secular. Não importa, se você está servindo ao Senhor, Deus quer
quer derramar sabedoria sobre o seu povo? Deus, porque Deus quer te colocar como um ponto de referência aí, aonde você está na sociedade, e é chegado o tempo, em nome de Jesus, do povo de Deus ser levantado debaixo da unção do Espírito e da sabedoria do alto, em nome de Jesus. Ele era parte da tribo da realeza. Você é da tribo de Judá. Somos reis e sacerdotes. Somos reis e sacerdotes, e por isso nós temos acesso a uma sabedoria que sobrepassa toda a sabedoria humana. Temos acesso, por isso Tiago diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá, e dá de que forma? Liberalmente, generosamente, aleluias, não para gastarmos os nossos próprios prazeres e deleites, mas para nós cumprirmos o propósito de Deus para a nossa vida, para a nossa existência, em nome de Jesus. Receba nesses dias sabedoria do alto. Busque sabedoria de Deus na tua área, amém? Na tua casa, na tua família, nas coisas que você faz. Decida hoje, debaixo dessa palavra, se Deus está dizendo: eu tenho enviado sabedoria como um instrutor na tua vida, significa que você não precisa viver sem sabedoria, você não precisa fazer as coisas a cego, você pode ter sabedoria em tudo aquilo que você empreende, em tudo aquilo que você faz, e Deus é poderoso para acrescentar muito mais, em nome de Jesus. Põe de pé, se você puder aplaudir ao Senhor.